Oi, professora Francisnalda Dourado aqui para falarmos hoje sobre raciocínio. Mais precisamente, para nós conversarmos sobre como nós expressamos por palavras ou com palavras o nosso pensar, o nosso raciocinar. Você já parou para pensar como é que você está se expressando por palavras? Será que as pessoas realmente estão entendendo o que você diz ou quer dizer? Bom, falando em raciocínio, nós temos basicamente dois tipos de operações racionais, que é a dedução e a indução. Então vamos falar nela agora? Vamos lá. Ok, mas para falarmos sobre o raciocínio dedutivo e indutivo, é necessário que nós entendamos o que é um silogismo. E silogismo nada mais é do que uma ligação de ideias. Simples assim. É um argumento, e argumento nada mais é do que um discurso, tá? É um argumento constituído de duas premissas e uma conclusão. Vamos a um exemplo porque fica mais fácil de nós entendermos, tá bom? E aí eu trago aqui um argumento, perdão, um exemplo aristotélico, tá bom? Então, olha só, todos os homens são mortais. Ora, Sócrates é homem. Logo, Sócrates é mortal. Vejam, nós temos duas premissas. Deixa eu pegar aqui uma caneta para a gente começar aqui a entender. Nós temos aqui, ó, a premissa 1, também chamada de premissa maior, tá bom? Nós temos uma premissa 2, também chamada de premissa menor. E nós temos, por fim, a conclusão. Portanto, nós temos duas premissas, tá vendo aqui? E uma conclusão. Silogismo liga duas premissas a uma conclusão. Tranquilo? O interessante nós observarmos é o que? São os termos, tá bom? Nós temos aí o termo médio. Nesse exemplo que nós estamos trazendo, o termo médio se refere, que nós estamos falando, ao termo homem, homens. Esse termo médio é aquele que vai ligar uma premissa a outra premissa, portanto, ela não vai estar na conclusão. Todos os homens são mortais, Sócrates é homem. Vejam, o termo homem não está na conclusão. Então, é um termo médio, tá bom? É o termo médio. Nós temos ainda o termo maior. E o termo maior é aquele que vai estar, aí sim, vai estar presente na conclusão, tá bom? Olha só, todos os homens são mortais, Sócrates é mortal, tá bom? E aí, por fim, nós temos o termo menor. O termo menor ele aparece na premissa menor e também na conclusão. Tranquilo? Então, todos os homens são mortais, Sócrates é homem, logo Sócrates é mortal. Temos aí as duas premissas, premissa 1, premissa 2, ou premissa maior, premissa menor, e nós temos a conclusão. E temos também os três termos, o termo maior, termo menor e o termo médio, tá bom? Posso ter premissa sem que eu construa um silogismo? E aí, o que vocês me diriam? Sim, sim, podemos sim. Podemos sim ter premissas, mas que essas não são, não constituem um silogismo. Eu disse o quê? Silogismo é uma ligação de ideias. Então veja o exemplo. Todos os seres humanos precisam comer. Ora, a prof. Fré, né? Ela é um ser humano. Logo, ontem choveu. Oi? Como assim? Todos os seres humanos precisam comer. A prof. Fran é um ser humano, logo ontem choveu. Teve aqui uma ligação de ideias? A premissa 1 com a premissa 2 e a conclusão, elas conseguiram fazer uma ligação de ideias? Não, não conseguimos fazer uma ligação de ideias. Temos premissa, sim, mas não temos silogismo. Tranquilíssimo? Vamos passar um pouquinho e aí sim entender o argumento dedutivo, tá? O argumento dedutivo, nós partimos de uma premissa universal para uma premissa particular. Mais que isso, porque se nós dissermos só isso, ela vai sair de uma premissa universal para uma premissa particular. O exemplo anterior, todos os homens são mortais, Sócrates é homem, logo Sócrates é mortal. Se nós dissermos isso,
esse nosso raciocínio está meio que incompleto, porque mais do que mais do que a gente dizer, né, que sai de uma universal para um particular, e vejam, vamos pegar esse exemplo que eu trouxe aqui. Todos os escoteiros são corajosos. Ora, todos está o quê? Universal, certo? É um termo que é um termo universal, né? Todos os escoteiros são corajosos. Ana é uma escoteira. Logo, Ana é corajosa. Aqui nós estamos num singular, num particular. Portanto, nós partimos de uma premissa universal para uma premissa particular. Isso é uma dedução. Mas mais do que dizermos que sai de um universal para um particular, é nós dizermos que este silogismo nos traz uma certeza, né? Então, ela se baseia, o raciocínio dedutivo, ele se baseia numa lógica, né? E, na verdade, e me traz uma verdade na minha conclusão. Tranquilo? E lembrem lá, premissa 1, premissa 2, conclusão, os termos maior, termo menor e termo médio. Dedução é basicamente isso. Indução, portanto, é o contrário. Vejam. Ok? Então, vejam. Estava mostrando aqui os termos, né? Escoteiros, né? Ana, enfim. Passando, então, indução. As setinhas lá, viram? Que eu tinha programado, que era exatamente para mostrar os termos, termo médio, termo maior e termo menor, tá bom? Então, olha só, indução. A indução, como eu disse para vocês, ela é diferente, ela sai de um particular para um universal. Vejam bem, premissa 1, vi um cisne e era branco, olha só, vi um cisne e era branco, particular, tá bom? Vi 1000 cisnes. Vamos lá. Vi um cisne e era branco. Vi 2 cisnes e eram brancos. Vi 50 cisnes e eram brancos. Vi 1000 cisnes e eram brancos. Logo, eu concluo que todos os cisnes são brancos. Ou seja, eu saio de um universal para um particular. Perdão, de um particular para um universal, né? De um universal para o particular é o método dedutivo. De um particular para o universal é o método indutivo. Ok? Mais do que eu dizer que a gente parte de uma premissa particular para um universal, é o dizer que a minha conclusão me traz apenas uma possibilidade. Há uma possibilidade de que todos os cisnes são brancos. Quem me garante que o cisne, por exemplo, 1005 seria preto, por exemplo, e não branco? Quem me garante isso? Tranquilo? Ok? E se a gente vai falar, por exemplo, eu estou falando de raciocínio indutivo e dedutivo, mas pensemos aí, por exemplo, nos métodos. O método, por exemplo, que se utiliza para o shampoo de cabelo é um método, por exemplo, indutivo. Esse shampoo de cabelo é para todos os cabelos cacheados, por exemplo. Quem me garante que serve realmente para todos os cabelos cacheados? E eles fizeram, então, um método, pegaram, por exemplo, 5.000 pessoas e fizeram testes com essas 5.000 pessoas, ok? E aí concluíram que para todas aquelas 5.000 pessoas, por exemplo, aquele cabelo servia para, aquele shampoo servia para um cabelo cacheado. Então, é isso. Tá? Me traz uma possibilidade, porque muitas vezes aquele shampoo não serve para você, né? Não serve para mim. Mas está lá no frasco, né? Para todos os cabelos normais, para todos os cabelos cacheados, para cabelos lisos, para cabelos quimicamente tratados e por aí vai. O mesmo acontece com medicação. É por isso que algumas medicações não nos servem. Mas na própria bula já vem dizendo, olha, com 0,1%
dos pacientes sofreram efeitos colaterais, como náuseas, e por aí vai. Método indutivo. Sai de um particular para o universal. Bom, para 1000 pessoas serviu. Então, para todas que têm hipertensão, vai servir também. Entender a lógica? É isso, tá, gente? Tá bom, gente? Então, por isso que a gente diz, o método dedutivo me traz uma certeza, porque sai de um universal para um particular. O método indutivo não me traz uma certeza, me traz apenas uma possibilidade de que seja certeza, tá? E é isso. Eu concluo como sempre gosto de concluir, às vezes com uma frase, às vezes com uma imagem. E a frase de hoje na verdade, é uma retórica interessante. O que tem lógica no pensar? E aí? O que vocês diriam? Olha só, muito obrigada, tudo de bom para vocês e até uma próxima. Tchau, tchau!